Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus revele para nós esta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Eu sei que vocês já leram este texto muitas vezes, já ouviram inúmeras vezes, mas se o coração deixou de ficar maravilhado com este texto, então seu coração está num lugar perigoso, muito perigoso. O propósito eterno de Deus é descrito neste texto. Este texto descreve o Evangelho de maneira espetacular. O Evangelho é a história de um Deus que se deixou crucificar por nós para nos crucificar com Ele para o pecado. Ressuscitou e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele ressuscitou juntamente conosco, comigo, para viver em mim, para viver em nós a sua vida. Só Deus para prover um evangelho tão poderoso e tão gracioso e grandioso como este. Foi Deus mesmo que revelou isto ao coração de Paulo, do apóstolo Paulo. E Deus continua, irmãos, revelando aqueles que Ele previu salvar por sua graça. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Tudo na vida cristã autêntica depende disto. Tudo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Eu não vivo mais porque morri com Cristo, e Cristo agora vive em mim a sua vida ressurreta, a sua vida de ressurreição, justa e santa. Cristo vivendo em nós é toda a prática do Evangelho. Toda a prática do Evangelho só acontece pelo acontecer da vida de Cristo em nós. Mas não é muito singelo, é singelo, mas é eficaz e libertador. É o projeto de Deus, irmãos.
Não tem nada melhor do que isto e também não tem nada maior. Se você acha que tem alguma coisa melhor do que isto, você não conhece o Evangelho de Deus. Você não conhece o Evangelho ainda. Este Evangelho é libertador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A coisa toda está concentrada na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Na cruz, Ele é o Filho de Deus, morrendo por nós, para nos libertar verdadeiramente. E na ressurreição, Ele foi ressuscitado como Filho de Deus, para viver em nós o tudo que Ele é. Não dá para crer em menos do que isto. Não dá. O Evangelho é Jesus. É Ele mesmo. É Ele quem faz. É Ele quem fala. É Ele quem opera. É Ele quem realiza. É Ele quem vive em nós. É tudo Ele. Isto você não encontrará em nenhuma religião deste mundo, nem mesmo no cristianismo religioso, porque tem o cristianismo religioso, tem o cristianismo que se resume em religião, é o homem fazendo, e tem o cristianismo que é o cristianismo Cristo vivendo em nós. Então, este cristianismo religioso tornou-se o pior inimigo do Evangelho. Eu penso assim, que hoje o pior inimigo de Jesus Cristo, do Evangelho, é o cristianismo religioso, um cristianismo apenas religioso, onde o homem é o agente principal. Tudo é exercício religioso e tudo gira em torno do homem mesmo, não é? Então, o cristianismo religioso, junto com as demais formas religiosas, religiões do mundo, se fundirão numa única religião, a religião do anticristo que virá. Então, mas o cristianismo verdadeiro é Cristo vivendo em nós. Deus tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. E o projeto de Deus é nos crucificar com o seu Filho, com Jesus Cristo na cruz, tirando de nós a nossa vida pecadora, para Cristo entrar com a sua vida justa e santa. O objetivo mais elevado de Deus na salvação é introjetar sua vida em nós. O objetivo mais elevado de Deus é introjetar sua vida em nós. Esse é o desejo final e máximo de Deus para nós. A vida de Deus em nós acontece através do Filho,
de Deus em nós. Como que a vida de Deus acontece em nós, porque o desejo de Deus, a intenção de Deus, o objetivo de Deus é colocar em nós, expressar em nós sua vida, compartilhar com a gente a vida dele. Mas como que a vida de Deus vai acontecer em nós? Ela acontece em nós através do Filho de Deus que vive em nós. Cristo vive em nós. Colossenses capítulo 1, versículos 25 até o 27. Ali o apóstolo Paulo descreve o projeto eterno de Deus para cada um de nós, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. No versículo 25, Paulo diz que Deus o escolheu para uma missão em favor da igreja de Deus, e que essa missão era anunciar a mensagem de Deus, o Evangelho. No versículo 26, ele diz que essa mensagem que Deus confiou a ele é o segredo que Deus escondeu e guardou com ele durante os séculos passados. Porém agora ele revelou ao seu povo. No versículo 27, ele diz que a vontade de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e grandioso segredo que Deus tem para revelar. E o segredo é este: Cristo em vós, Cristo dentro de vocês, é o projeto de Deus. Agora, irmãos, a cruz está na base desse projeto de Deus. Se não morrer com Cristo, Cristo não viverá em você. A nossa vida pecadora, com a sua natureza pecaminosa, morreu, e Cristo entrou no seu lugar. Cristo, com a sua vida justa e natureza santa, passa a viver em seu lugar. Não mais eu, mas Cristo em mim, vivendo a sua vida. Cristo em mim, vivendo a sua vida. Você acha isto pouco? Não empolga você? Você não se alegra com o fato de Cristo estar em você e mais, vivendo a vida dele? Não tem nada melhor, não tem nada maior. O próprio Deus, o Altíssimo, vivendo em nós a sua vida com todo o poder,
com toda a administração, com toda a direção, com todo o recurso que ele tem. Você acha isto pouco? Se você acha, é porque você não conhece o Evangelho. Você é apenas um crente. Você é um praticante do cristianismo religioso. Precisamos sair disso, irmãos. Precisamos conhecer Cristo e conhecer em nós como uma realidade. Então, o crente verdadeiro é identificado com Cristo em sua morte e também em sua ressurreição. Cristo não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. Nele eu fui crucificado. Nele eu fui crucificado. Isso representa meu fim como pecador, representa o meu fim como filho de Adão, representa o meu fim como velho homem. O meu velho ser já morreu em Cristo na cruz. O novo ser já vive em mim. O novo ser já vive em mim. O ente santo, o próprio Cristo, A graça de Deus me levou a crer nisto. Sim, irmãos, eu creio que eu estou crucificado com Cristo de fato. Eu creio que a crucificação de Cristo é um fato, e que a minha crucificação com Cristo é um fato, e eu creio que a vida de Cristo em mim é um fato atual. Ele está em mim, a vida dele está em mim, ela opera, ela se manifesta. Então, Cristo morreu por mim. E Paulo disse que isto é um ato de amor. Você viu que no texto lido no início, Paulo disse que ele morreu por nós, ele nos amou e se entregou por nós. Então Cristo morreu por mim, e isto é um ato de amor. Mas ao morrer por mim, Cristo me fez morrer com Ele. E Ele só poderia me fazer morrer com Ele se Ele morresse por mim. Ele ressuscitou por nós, para que nós ressuscitássemos com Ele. Ele nos ressuscitou com Ele para viver em nós a sua vida ressurreta, sua vida divina, sua vida de Deus, sua vida santa e justa. O cristão vive continuamente dependendo de Cristo, irmãos, dependendo de Cristo que está nele. Cristo é a vida do cristão. Cristo é a vida do cristão. O crente não cessa de viver como personalidade, não, ou como indivíduo. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas existe outra pessoa vivendo em todas as áreas do nosso ser, e esta pessoa é Cristo. Ele está em nós, Ele está em mim. Precisamos deixar do igrejismo inútil e cair na realidade. Irmãos, nós precisamos largar para lá o igrejismo inútil e cair na realidade. A realidade é Cristo em mim.
O meu relacionamento é com Ele. A minha comunhão é com Ele. Cristo em mim, Cristo em mim. Nós não precisamos de nada, apenas de Cristo. Viu? Guarde bem isto. Não precisamos de nada, nada, apenas de Cristo. Portanto, Cristo vive em nós e nós precisamos apenas dele. Ele nos coloca cheio de tudo o que Ele é. Você está cheio de Cristo? Cheio de Cristo? Você está cheio de tudo o que Ele é? Se Cristo está em você, então você está cheio dele. Significa que você está cheio de amor, de justiça, de santidade, de bondade, da obediência dele. Você está cheio de tudo que Ele é em nós. Eu não estou falando de pessoas cheias de religião, pessoas cheias do catolicismo, cheias do protestantismo, cheias de crentismo inútil. Não, eu estou falando de pessoas cheias de Cristo, pessoas vazias de si mesmas e cheias de Cristo, cheias de Cristo. Você é uma pessoa cheia de Cristo? Ou você é uma pessoa cheia de religião, cheia de tradições, cheia de opiniões de homens? Existem dois tipos de cristianismo. Veja bem. Um cheio de coisas, o outro cheio de Cristo. Existe um cristianismo, o cristianismo religioso, cheio de coisas, novidades. E existe um cristianismo que é Cristo somente. Um é apenas um amontoado de coisas, enquanto que o outro é Cristo mesmo, e somente Cristo. Se o seu tipo de cristianismo é o das coisas, você não precisa da cruz. Você não precisa da cruz. Se o tipo de cristianismo que você pratica é o cristianismo cheio de coisas, você é um caçador de coisas, um caçador de bênçãos. Você não precisa da cruz. Para que a cruz? Mas se for Cristo, a cruz é necessária para você, tá? Se Cristo é a base do seu cristianismo, então a cruz é necessária para você. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual é o tipo de cristianismo que você pratica? É preciso cuidar bem desse lado. Qual é o tipo de vitória que Deus quer que conheçamos? Se fala muito em vitória, principalmente nos círculos religiosos, no meio religioso, se fala muito de vitória. Mas qual a vitória Deus quer que você conheça, que nós conheçamos? Não mais eu,
mas Cristo em mim. Este é o tipo de vitória que Deus quer que você conheça, quer que nós conheçamos. Não mais eu, mas Cristo em mim. Certa vez, um jovem crente me contou sobre uma tentação que ele não tinha como vencer. Ele disse: não consigo vencer, não dá, é mais forte do que eu. Então pedi que ele lesse o texto de Gálatas 2:20, o texto que foi lido hoje para os irmãos. E perguntei para ele: o que aconteceu com você neste texto? Ele ficou meio sem saber, meio perdido. Então pedi que lesse novamente o texto. E lhe fiz novamente a pergunta: o que aconteceu com você neste texto? Ele olhou para o texto, pensou um pouco e disse: estou crucificado com Cristo. Ele agora viu, ele percebeu agora: estou crucificado com Cristo, eu morri com Cristo. Então, se você morreu com Cristo, significa que você não vive mais, não é? Se você morreu com Cristo, significa o quê? Significa que você não vive mais, porque quem morreu não vive mais. Então quem vive em você? Cristo. Ele respondeu. Então, meu irmão, deixe Cristo vencer por você. Deixe Cristo vencer por você. Este é o caminho traçado por Deus para cada um de nós. A sua vitória não consiste em que você vença coisa nenhuma, mas em que Cristo em você vença no seu lugar. Parece que a vida daquele jovem se aprumou dali em diante. Parece. É a vida de Cristo em mim que vence, irmãos. Cristo em mim é o vencedor. Ele é a minha vitória. Deus não tem a intenção de que você vença por sua conta própria. Se fosse para você vencer por sua conta própria, então não é preciso Jesus viver em você para vencer nada, não é? Então você acha que Deus fez o que fez por nós para nos deixar a própria sorte? Para nos deixar por nossa conta? Não, Deus não tem essa intenção de que você vença por conta própria. A maneira de Deus agir é fazendo a substituição da sua vida pela vida de Cristo. Você morreu e acabou. Agora Cristo em você, vivendo, é a vitória. Deu para entender? Deu? Estão entendendo? Porque se não estão, a gente começa desde o início, né? Porque precisamos compreender bem, entender bem o significado do Evangelho em nós, irmãos. Jesus não vive em nós o fracasso. Você acha que Jesus vive em nós falando mal dos outros? Você acha que Jesus vive em nós com intolerância com os outros? Você acha que Jesus vive em nós odiando os outros? Jesus não vive em nós o fracasso, nem a derrota, nem a vergonha, nem o escândalo, nem a canalice, nem a safadeza. A vida dúbia não é com Jesus. Ele vive em nós a vida dele,
a vida vitoriosa. Ele vive a vitória em nós. Ele vive não a nossa vitória, Ele vive a vitória dele em cada um de nós. Se você crer a sua morte com Cristo, Cristo vai viver em você vitória. A cada passo, a cada instante, a vitória de Jesus vai se manifestar. Você já foi substituído? Você já foi substituído? Lucas, capítulo 1, versículos 74 e 75. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Aqui está. Jesus veio para nos conceder vitória. Diz aqui, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, Jesus veio para nos libertar. Jesus veio nos conceder libertação. A sua libertação é por meio da sua morte e ressurreição. Hoje, se crermos a nossa libertação em Cristo, podemos viver diante dele sem culpa nenhuma, em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Jesus já nos libertou dos nossos inimigos: pecado, velha natureza, mundo, diabo, enfim, de tudo o que diz respeito à obra do pecado em nós. Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele para o pecado. Agora Ele é o grande libertador vivendo em nós. É assim que o Pai quer que você viva, liberto. Precisamos crer nessa liberdade, precisamos gozar da liberdade em Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que está dizendo que somos? Preste bem atenção no que a palavra de Deus está dizendo que somos, está dizendo que você é em Cristo. O que o texto está dizendo que somos? O texto que digo é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo que somos? Mais do que vencedores. Como aconteceu a vitória? Como aconteceu? Diz a palavra, diz aí o texto, por meio de Cristo. Ou seja, é Ele que faz a vitória acontecer. Você entendeu? A vitória é por meio de Cristo, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vejam os irmãos, a vitória é Cristo que está determinando, é Ele que faz a vitória acontecer, porque a vitória acontece por meio dEle. É o nosso Senhor que nos amou. Ele vivendo em nós, Ele é mais do que vencedor. Mais do que vencedor é o próprio Cristo. Ele é mais do que vencedor em todas as coisas. E eu sou também
porque é Ele fazendo a vitória acontecer em cada um de nós. Nós somos isto nele. Nele somos mais do que vencedores. Você crê nisto? Você crê que em Cristo você é mais do que vencedor? E que é Cristo fazendo a vitória acontecer? Porque o poder pertence a Ele, a vitória pertence a Ele. Estava conversando com alguns irmãos quarta-feira na reunião aqui sobre os santos do período da grande tribulação ainda vindoura, que serão vencidos pela besta, ou seja, o líder mundial da época, o anticristo. Serão mortos, mas mesmo assim serão os santos, os verdadeiros vencedores sobre a besta, porque não se renderam ao pecado nem ao seu governo diabólico, Graças a Deus que nos dá a vitória. A vitória é Deus quem nos dá em qualquer época. Graças a Deus que nos dá a vitória. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Foi o que a palavra disse. Mais que vencedor em Cristo é a experiência normal de um nascido de novo em Cristo, tá? Se você é um nascido de novo em Cristo, então a experiência normal é mais que um vencedor. Mais que um vencedor é a sua experiência normal. A palavra está dizendo: todo cristão deve ser mais que vencedor por meio de Cristo. Todo cristão verdadeiro deve ser mais do que vencedor por meio de Cristo, que nele vive. Então, irmãos, toda vez que depararmos com tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, não apenas devemos vencer, mas devemos ser mais que vencedores. Isto vale para o pecado também. Vale para Satanás e todo o seu bando. Não importa se há dificuldades. Mais que vencedor é a experiência de cada crente em Cristo Jesus. Não importa se a tentação está forte, mais que vencedor é a experiência que Deus designou a cada cristão verdadeiro. Somos mais do que vencedores através de Cristo que vive em nós. Se não for assim, antes mesmo da tribulação se intensificar, nós já estamos gritando, não é assim? Se você não tem a experiência com Cristo, não é experiência com igreja, não estou falando de igrejismo inútil, não é experiência com religião. Eu não quero saber quantos anos de crente você tem, não me interessa. Eu quero saber se você tem experiência com Cristo, se você morreu com Ele, ressuscitou com Ele e Ele vive em você. Se você não tem experiência com Cristo, então quando a tribulação bate
na sua porta, antes de ficar mais forte, você já está gritando, dizendo: não tenho paciência, eu não aguento, não tenho paciência. Você começa a gritar. Então eu quero terminar esta meditação desta manhã dizendo o seguinte: não se descuide da crucificação com Cristo, porque é por meio da sua morte que Cristo vem viver no seu interior. Não se descuide da crucificação com Cristo, não é? Mantenha a crucificação com Cristo diante de você o tempo todo. O tempo todo. Então, crendo e confessando a sua morte e ressurreição em Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Vivendo no seu interior.